Responsabilidade do Estado. Essa teoria passou por três fases principais. Primeira foi a irresponsabilidade estatal até 1873, a segunda foi responsabilidade subjetiva, 1874 a 1946, e a terceira foi responsabilidade objetiva, fase atual. Teoria da irresponsabilidade estatal até 1873. Também chamada de teoria feudal ou regalista, vigorou nos estados absolutistas, quando o rei era considerado infalível e representante de Deus. Assim, não se admitia que o Estado fosse responsabilizado por danos aos cidadãos, o rei não erra. A transição começou com a Lei Francesa de 1800, que tratou de indenizações por obras públicas, e se consolidou com o Arresto Blanco, decisão do Tribunal de Conflitos da França. Nesse caso, o Estado foi responsabilizado por um acidente causado por serviço público, menina Agnes Blanco atingida por um vagão, marcando o fim da teoria da irresponsabilidade e o início da responsabilização estatal. Por volta de 1946, 1947, Inglaterra e Estados Unidos, últimos países a mantê-la, também passaram a admitir a responsabilidade do Estado. Teoria da responsabilidade subjetiva de 1874 até 1946. Conhecida como teoria da culpa, foi a primeira a admitir o dever do Estado de indenizar, desde que comprovada a culpa ou dolo do agente público. Baseava-se na teoria do fisco, que atribuía ao Estado duas personalidades, uma soberana, infalível, outra patrimonial, que poderia indenizar danos causados por seus agentes. Para que o particular fosse indenizado, era necessário provar o ato, o dano, o nexo causal, a culpa ou o dolo. Apesar de representar um avanço, essa teoria era difícil de aplicar, pois exigia que o cidadão provasse a culpa do Estado, o que o colocava em desvantagem frente ao poder público. Hipóteses de sua aplicação no Brasil, mesmo superada em regra, ela ainda é usada em casos excepcionais, como danos por omissão do Estado, responsabilidade pessoal do agente público, danos causados fora do exercício da função pública, responsabilidade administrativa ou funcional, responsabilidade administrativa ambiental, teoria da culpa administrativa ou da culpa anônima. Representa uma fase de transição entre a teoria subjetiva e a objetiva. Nessa teoria não requer a comprovação da culpa do agente público, mas sim do funcionamento defeituoso do serviço como causa do dano. Se baseia em quatro características fundamentais. Primeira, a responsabilidade do serviço público é uma responsabilidade primária. O Estado assume o dano de forma direta. Segunda, a falta do serviço público não depende da falta do agente. Não é preciso provar culpa, basta mostrar falha, omissão ou atraso no serviço público. Terceira, é preciso, entretanto, notar que o que dá lugar à responsabilidade é a falta, não o fato do serviço. Só o serviço causar dano não basta, é preciso provar uma falha, como mau funcionamento, omissão indevida ou defeito na prestação. Quarta, nem todo defeito do serviço acarreta a responsabilidade. Nem toda falha gera indenização, o defeito precisa ser relevante e será avaliado caso a caso, conforme o tipo de serviço, o local e as circunstâncias. Exemplo: uma fila longa no SUS nem sempre gera responsabilidade, mas se a demora causa morte por falta de atendimento urgente, o defeito é grave e o Estado responde. Teoria da responsabilidade objetiva de 1947 até hoje. A responsabilidade civil do Estado obriga a indenizar danos de suas ações ou omissões, independentemente de culpa ou dolo, pois quem presta serviço público assume o risco. Diferença da responsabilidade subjetiva na responsabilidade objetiva: basta provar a conduta do Estado, o dano e o nexo causal para que ele indenize. Já na responsabilidade subjetiva, é preciso comprovar a culpa ou o dolo, além do dano e do nexo causal. Elementos que precisam existir para o Estado indenizar. Conduta: nesse caso é a ação ou uma omissão do Estado. Dano: o prejuízo causado ao terceiro, pode ser material ou moral. Nexo causal: a ligação direta entre a conduta estatal e o dano sofrido pela vítima. A teoria do risco administrativo diz que o Estado assume o risco das suas próprias ações. Se causar dano a alguém, deve indenizar, mesmo sem culpa ou dolo do agente. Após indenizar a vítima, o Estado pode entrar com ação regressiva contra o agente público responsável pelo dano.
Nessa hipótese, a responsabilidade do agente é subjetiva, exige a comprovação de culpa ou dolo. Desde 1946, o Brasil adota a responsabilidade objetiva do Estado, reforçada pela Constituição de 1988. Evolução da responsabilidade estatal no direito positivo brasileiro. Em 1800, na França, vigorava a irresponsabilidade do Estado, a Lei de 28 pluvioso do ano 8. No Brasil, a CF de 1824 também não previa responsabilidade estatal. Em 1873, o Aresto Blanco na França reconheceu a responsabilidade subjetiva. No Brasil, as Constituição Federal de 1891 e 1916 Código Civil não previam responsabilidade, e o Código Civil adotou a teoria subjetiva. As CFS de 1934 e 1937 passaram a prever responsabilidade subjetiva. A CF de 1946 introduziu a responsabilidade objetiva, mantida na CFS de 1967 e 1969, e ampliada pela CF de 1988 para abranger prestadores de serviço público. O novo Código Civil de 2002 confirmou a teoria objetiva. Em 2005, o STF decidiu que concessionários respondem subjetivamente perante terceiros. Em 2006, que o agente público só responde em ação regressiva, e em 2009, que concessionários respondem objetivamente perante usuários e terceiros. Referências.